Aleluia, povo de Deus. Alimento espiritual do dia com o Bispo Miguel Serra de Salvador, Bahia. A nossa palavra de meditação está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Um resumo. Diz a palavra que assim que os discípulos foram soltos da prisão, se reuniram aos demais e levantaram um clamor, e no momento da oração o lugar onde eles estavam tremeu. E a oração deles era exatamente essa: Senhor, contempla o teu povo, a tua igreja, e os líderes que se levantam contra o teu ungido, o teu filho Jesus, contra a obra de Deus no sentido geral. A igreja naquele tempo, após a subida de Jesus à glória, a igreja foi muito perseguida, mas em nenhum só momento os servos do Senhor se esconderam, fugiram. Não, eles continuaram ministrando a palavra, continuaram pregando o evangelho. Nós estamos em um momento muito difícil de pandemia, onde estão falando que em alguns lugares do Brasil e do mundo está tendo uma segunda onda de pandemia. E quando nós viemos para cá, para São Paulo, algumas pessoas até falaram para nós, dizendo: mas você vai para o foco? E Deus falou no meu coração, o coração da minha esposa, e disse: é no momento da batalha, que é no momento da guerra, que nós temos que estar dispostos a servir e a buscar a Deus muito mais ainda. Talvez na concepção de algumas pessoas é de maneira inconsequente o que eu e minha esposa estamos fazendo, ministrando, indo para monte, pagando preço, orando na casa das pessoas, indo em igrejas. Mas aí eu pergunto a vocês, queridos, o que é mais importante, obedecer a homens ou obedecer a Deus? E observe que em todas as histórias da Bíblia que você vai observar aí, contemplar na Bíblia, você vai ver que a fé das pessoas, ela é manifestada no momento de adversidade. Se no momento da luta, se no momento da guerra, se no momento da dificuldade, a gente fugir, o que vai ser das pessoas mais frágeis? O que vai ser das pessoas que não têm uma fé tão alicerçada, tão firmada em Deus? Eu sei, eu não estou menosprezando de que existe uma pandemia, de que existe um vírus, mas eu quero que você entenda: Satanás mata muito mais do que o vírus. E esse é o momento crucial de não somente eu e minha esposa, mas todos vocês ministrarem a palavra, pregarem a palavra. Se você não tiver condições de ir, envie vídeos, envie mensagem para as pessoas, envie textos bíblicos, envie louvores para as pessoas, porque o momento é difícil, sim, mas é um momento em que muitas pessoas podem estar morrendo sozinhos, com depressão, com ansiedade, com medo, com angústia, com tristezas, com batalhas espirituais dentro de suas próprias casas. E eu e minha esposa temos um chamado de Deus. Deus nos chamou para pregar esse evangelho, a tempo e a fora de tempo, como eu sempre digo. Você vê, os discípulos acabaram de ser soltos em Atos capítulo 4. Poderiam fugir, não, vão ficar quietos agora, porque a perseguição de Herodes, dos reis, dos príncipes está sendo muito grande, o Império Romano está nos perseguindo, mas eles não se calaram, eles continuaram pregando o evangelho. E no meio da batalha, a oração que eles fizeram foi tão forte, que o lugar onde eles estavam tremeu com a unção da presença do Espírito de Deus. E a Bíblia diz mais ainda, que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ei, meu Deus! E começaram a pregar o evangelho com mais autoridade, com mais unção, com mais graça, com mais poder, e a obra de Deus se desenvolveu muito mais ainda. Leia para você ver isso na palavra de Deus. Não se sinta acovardado. Eu sei que existe uma pandemia, uma batalha, uma luta muito grande, mas eu quero que você entenda de novo: o nosso adversário, o inimigo, não dorme, ele não para, ele não recua, ele não parou nessa pandemia e vai continuar agindo. E nós que somos servos de Deus, filhos da luz, temos que nos levantar mais forte ainda, porque tem muitas pessoas perecendo, tem muitas pessoas precisando de socorro. E se depender de mim e da minha esposa, nós continuaremos indo, e nós confiamos no Senhor, que aquele que está em nós é muito mais poderoso do que aquele que está no mundo. Receba essa palavra de Deus e se disponha também